Graça e a paz, amados, bom dia. Que o Senhor possa nos conceder um dia maravilhoso na presença dEle. E para iniciar nossa manhã, o nosso momento, o nosso primeiro minuto e segundo de nossa manhã, de nosso dia, que possamos estar meditando, trazendo uma breve reflexão no Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim é o filho da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nessa manhã na nossa vida. O salmista aqui, que é bem reconhecido, que é o salmista, né? Que é Salomão. Esse salmo foi escrito por Salomão e não sabemos o certo em que período foi escrito pelo rei Salomão, mas tenho a certeza que é uma celebração do homem mais sábio naquele tempo, o que construiu muitas mansões e ainda assim apontou o Senhor como o principal responsável pelo seu sucesso. Que homem sábio é esse rei Salomão, reconhecendo que nada ele poderia ser, nada ele poderia herdar se não fosse o Senhor sobre a vida dele, reconhecendo que tudo que ele tinha, que onde ele chegou, toda a riqueza, toda a prosperidade, tudo que ele chegou a ter, que não veio pelo mérito dele, não veio pela força dele, não veio porque ele era sábio. Ele reconhecia que tudo que ele chegou a ter posse nas suas próprias mãos, que veio diretamente do Deus Todo-Poderoso, que ele só chegou até ali. O sucesso dele chegou até onde chegou, o tamanho da riqueza dele, que chegou ao extremo do mundo em geral, está sabendo da riqueza dele, mas ele reconhecia que todo o sucesso, todo o bem dele só proveio sobre a vida dele, porque o único responsável era o Senhor Deus, porque ele tinha colocado o Senhor como construtor da casa dele. E nessa manhã eu trago aqui uma reflexão para mim e para você, meus irmãos. Quem é o construtor da sua casa? Até aqui o Senhor tem te ajudado e você tem reconhecido, tem assim deixado assim esse testemunho para que o mundo reconheça e não tome essa glória que é dele, unicamente dele, reconhecendo que sem ele nada poderia fazer.
que o único responsável pelo seu sucesso é o construtor, o Deus Todo-Poderoso. E nessa manhã deixo essa reflexão. Quem é o construtor da sua vida? Se você chegou até um tal nível, se você está sendo bem-sucedido, você tem dado a Deus o que é devido a Ele, o que é de mérito dele, porque todo bem procede de Deus. E o salmista, nos mostra que a vida que é construída sem Deus é, na verdade, uma grande ilusão. É algo completamente frágil e sem propósito. E você tem construído uma vida sem Deus, uma vida sem propósito, uma vida sem ilusão? Ou você tem construído a sua vida com Deus, uma vida de propósito, uma vida de esperança, uma vida bem-sucedida? Porque para ter uma vida bem-sucedida, só quando entregamos, descansamos, esperamos, saímos de baixo e entregamos na mão dele, para que a construção, ou seja, o primeiro bloco, seja dele. Os primeiro material que vinha a ser colocado não seja a areia, não seja o ferro, não seja a brita, mas seja a presença do grande general, para que vinha a ser uma casa construída, firmada na rocha, que ainda que vinha um vento, ainda que vinha os vendaval, que possa até balançar para um lado e para o outro, mas nada destrói essa casa, porque é uma casa alicerçada, firmada na rocha. Ainda que venha os dias remotos, os dias de vento, os dias de tempestade, você vai balançar para um lado e para o outro, mas nada destrói essa casa, porque ela está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. É como uma palmeira. A palmeira, quando está na tempestade, aquela tempestade forte, o vento forte, ela sim balança para um lado, balança para um outro. Ela tem uma flexibilidade que balança tanto para um lado como para o outro, mas ela não cai. Por quê? Porque a palmeira tem uma raiz fixada na rocha. É assim que tem que estar a nossa vida, alicerçada, fixada na rocha, que é Cristo Jesus. E quando estamos com essa raiz alicerçada, firmada na rocha, que é Cristo Jesus, aí sim vamos ser bem-sucedidos. Mas quando chegar esse momento de ser bem-sucedido, não esqueça que todo bem provém dele, do Deus Todo-Poderoso. Assim como Salomão reconheceu, depois de ele construir, ter muitas mansões, muitas riquezas, ainda assim ele reconheceu que todo bem só vinha dele, que nada ele poderia fazer, porque o único responsável por tamanha grandeza, por tamanha vitória que assim ele teve, só veio do fiel e verdadeiro construtor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E todo bem só procede dele. Todo bem, para ser bem-sucedido, só vem de Deus. E aí, onde é que está a sua casa alicerçada? E quem é o construtor? Porque o Salomão
Ele reconheceu que o construtor da vida dele era o Deus Todo-Poderoso. E você? Quem é o construtor da sua vida? Se tem priorizado a Ele, tem dado a sua vida a Ele, a sua casa pertence a Ele, porque é Ele que tem que ser o construtor no meio da nossa família. Precisamos chamar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para fazer parte de nossa família. E que Deus nos abençoe ricamente nessa manhã. E fica aí essa mensagem, que o Senhor seja o construtor na minha e na sua família. É um construtor infalível. É nesse que devemos entregar a nossa família para ser bem-sucedido e reconhecer que sem ele nada poderíamos fazer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. E fica essa meditação, que possamos a cada dia colocar o Senhor como o construtor de nossa vida e de nossas famílias. E quando chegarmos ao sucesso, reconhecer que sem Ele nada poderíamos fazer. E que todo sucesso que assim sucedeu só foi possível e o único responsável foi o Senhor Deus. Fica debaixo da graça e da paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.